Segunda lição da nossa série Verdades Bíblicas sobre o Perdão. O perdão que é um tema principal, um tema importantíssimo, um tema vital para o nosso relacionamento com Deus. Sem perdão, ninguém será perdoado. Eu falei aqui na primeira lição que é impossível que alguém seja perdoado se não liberar o perdão. E é lógico que muitas pessoas vão falar que elas têm vários motivos para não perdoar. E tendo ou não razão para não perdoar, a palavra de Deus nos ensina que devemos perdoar. O perdão é o autocuidado. Você está se beneficiando também. Não perdoar é o mesmo que estar preso com a chave na mão. O perdão é você conseguir ir ao passado e voltar ileso, ou seja, sem sentir dor. O perdão, ele é uma condição para que haja restauração, para que haja uma cura emocional. A cura emocional, ela passa indubitavelmente pelo perdão. Nós, como seres falíveis, pecaminosos, nós que herdamos essa natureza corrompida de Adão, precisamos do perdão de Deus. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém pode ir para o céu sem o perdão, sem reconhecer os seus pecados, sem buscar com arrependimento o perdão de Deus. Só que há algo que nos impede de receber o perdão. É quando não liberamos, não exercitamos, não praticamos ele com o nosso próximo. Então, como eu disse aqui na primeira lição, é impossível ser perdoado sem liberar o perdão. Eu falei sobre a amartia gênica, que são doenças provocadas por essa falta de exame da consciência, pela falta do perdão, de confessarmos, porque muitas vezes guardamos mágoas, rancores, ressentimentos, e isso faz com que o nosso corpo se enfraqueça e comece a enfermar. É isso. Então desperte. Não liberar o perdão não está prejudicando o outro, está prejudicando a você. Você está sofrendo. E duas vezes. Primeiro porque alguém lhe atacou, lhe feriu, lhe machucou, lhe magoou, e depois porque você está alimentando isso, você está guardando isso dentro de si. Não há saúde emocional sem o perdão. É importante que você entenda isso e comece a praticar. E eu não estou aqui tentando passar uma imagem de perfeito, de uma pessoa que sempre perdoou, ou uma pessoa que sempre busca o perdão. Não, muitas vezes somos orgulhosos. Muitas vezes não queremos liberar o perdão porque achamos que o outro não merece. Só que nós também, em vários momentos, precisaremos buscar o perdão. Porque, repito, nós somos falíveis, nós somos pecadores, nós erramos, nós temos uma natureza caída. Muitas vezes você erra até sem perceber, você erra com o seu próximo sem intenção. Não foi intencional, mas você errou. E assim você vai precisar do perdão. Mas só que o juízo será sem misericórdia com quem não exercitou a misericórdia. Se você é uma pessoa que é implacável, também isso voltará. Nós já falamos aqui em uma outra série sobre a lei da semeadura. É uma lei. Se você plantar a falta do perdão, ou se você não liberar o perdão, você está plantando. E haverá uma colheita, você também não será perdoado. Hoje eu quero falar sobre a segunda lição. O perdão, ele é importantíssimo para o futuro. O perdão é o passaporte para o futuro. O perdão, ele é um dos frutos do amor. Uma pessoa cheia de amor, ela libera o perdão, ela consegue perdoar. Mas uma pessoa que não tem amor, ela não consegue perdoar. Alguém pode dizer, mas pastor, o que o fulano fez comigo não tem perdão. O único momento que a Bíblia diz que não seremos perdoados é quando praticarmos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Do contrário, todos os delitos, pecados, transgressões, falhas, iniquidades, tudo pode ser perdoado. Basta nos arrependermos de todo o coração e começarmos a gerar frutos dignos de arrependimento. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Aquele que encobre não vai prosperar, mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aí você pode dizer, mas não fez comigo, fez com meu filho. Mataram o Filho de Deus, mataram Jesus. Olha, guarda essa frase no seu coração. A cruz é o preço do meu, do seu, do nosso perdão. Jesus foi para a cruz, mesmo sendo inocente. Foi para morrer pelos nossos pecados. Deus entregou o Filho dele. É isso que a palavra do Senhor nos ensina, é isso que nós cremos, para nos salvar dos nossos pecados, esse vírus mortal, esse vírus maligno que foi gerado lá no Éden, o pecado da desobediência, o pecado que tão de perto nos rodeia e que nós precisamos todos os dias nos arrepender de nossas falhas, de nossos erros. Olha, o perdão, ele é de suma importância. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Então, como eu falei, a segunda lição é:
O perdão é um passaporte para o futuro. E eu vou dar o exemplo de José. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis capítulo 41, versículos 51 e 52, diz assim, ó, pôs no primeiro filho o nome de Manassés e explicou assim, Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. No segundo filho pôs o nome de Efraim e disse, Deus me deu filhos no país onde tenho sofrido. Ou, tem uma outra tradução que diz, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Olhando para José, você que não conhece a história, eu vou fazer aqui um pequeno resumo. Lá no capítulo 37 de Gênesis, José ele conta os sonhos que ele teve para os pais e os irmãos. Os irmãos, quando ouviram o sonho de José, ficaram indignados. Eles já tinham raiva, inveja. Eles já odiavam o José. E a partir desse momento, eles passaram a odiar ainda mais. E em um momento, José foi saber como seus irmãos estavam. E quando ele chegou lá, os irmãos pegaram José e lançaram ele num poço. Estava vazio. E ali o José foi lançado ali, provavelmente se machucou, mas depois de algumas horas eles pensaram, não vamos derramar o sangue do nosso irmão, vamos vendê-lo. E quando estava passando uma caravana de ismaelitas, eles então venderam José para o Egito. José foi levado ao Egito como escravo. Lá ele foi comprado por Potifar, na casa de Potifar ele prosperou, mas isso também fez com que ele chamasse a atenção da mulher de Potifar, que quis se deitar com ele. E ele então fugiu. Só que ela o acusou de ter tentado violentá-la. José foi preso, na prisão ele também prosperou. Então, por onde ele passava, ele conquistava a confiança das pessoas e ele prosperava. Ele foi um homem diferenciado. José, aonde colocava as mãos, Deus abençoava e prosperava. E na cadeia, lá na prisão, ele teve a oportunidade de conhecer o padeiro e o copeiro de Faraó. Ele revelou os sonhos desses homens. Um, depois de 3 dias, foi restituído ao seu cargo, e o outro foi enforcado. E depois que José então revelou esse sonho, passaram-se ali alguns anos, e ele foi levado à presença de Faraó para revelar um sonho que Faraó teve. Seriam 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Resumindo a história, José foi levantado como governador do Egito para administrar aqueles 7 anos de fartura. Bom, mas até chegar a se assentar na cadeira de governador do Egito, ele teve uma longa história, uma longa trajetória de muita injustiça que fizeram contra ele. Ele foi atacado, ele foi acusado injustamente, e o José, quando ele teve o primeiro filho, ele poderia colocar qualquer nome. Ele poderia ali colocar um nome que exaltasse a sua trajetória, ele poderia colocar um nome que honrasse a ele mesmo. Não. Ele coloca o nome de Manassés, ou seja, Deus me ajudou a perdoar. Eu consegui liberar o perdão para a minha família, para os meus irmãos. E aí depois ele coloca o nome de Efraim. Deus me fez prosperar, porque Deus primeiro quer te curar. O passaporte para o futuro é o perdão. Primeiro Deus quer sarar as suas feridas, porque se alguém ferido sobe ou recebe uma posição de autoridade, ela vai massacrar aqueles que a feriram, aqueles que a atacaram. Essa pessoa, ela vai querer se vingar. Mas o José, como o que Deus tinha para ele era algo muito grande, ele não poderia subir na posição de governador com mágoas no coração. Então Deus precisou tratar, Deus precisou trabalhar, e ele permitiu, porque há pessoas que dizem assim, eu não perdoo e acabou. E na hora que eu tiver oportunidade eu vou me vingar. Tem gente que fala isso. José não. José agiu diferente. Na verdade, quando ele teve a oportunidade, quando os irmãos foram ao Egito, e ele poderia ali mandar prender os irmãos, ele poderia matar os irmãos, ele poderia mandar dar uma surra nos irmãos. Ele não fez nada disso. Ele não tratou os irmãos da mesma forma como ele foi tratado. Ele não pagou o mal com o mal. Parece até que José, ele estava vivendo os ensinamentos de Jesus, só que José viveu antes. Ele praticou o evangelho sem conhecer o evangelho, porque ele era um homem de Deus. José era um homem cheio do Espírito de Deus, cheio de bondade. José era um homem, ele era um homem indulgente, ou seja, propenso a perdoar. José era um homem cheio de amor no coração. Assim, nós hoje precisamos aprender com José e viver um futuro honrado na presença de Deus. Agora, ninguém será colocado na posição que Deus quer enquanto não tratar as feridas internas, enquanto não for curado no seu interior. É isso. E eu estou falando isso porque eu já precisei, em alguns momentos, perdoar. Eu lembro até de uma vez, um caso que aconteceu comigo, entre eu e um irmão em Cristo. E ele ficou magoado comigo durante alguns meses. E eu até cheguei a sonhar que iria abraçá-lo, que nós iríamos nos reconciliar. Na primeira oportunidade ele me rechaçou. Ele não quis me perdoar.
E até conversei com outro irmão, o irmão falou assim, você fez a sua parte, mas aquilo continuava me incomodando. Eu não me sentia bem com aquela situação. Eu sabia que eu precisava buscar o perdão do meu irmão, porque Jesus falou, se você lembra que o teu irmão tem algo contra você, vai lá se reconciliar com ele. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos viver por princípios. Mas ele também tinha sua cota de participação, de erro. Eu sei, mas imagina Deus olhando para os seus filhos, um chateado com o outro. Você que é pai e tem mais de um filho, quando você vê um filho seu chateado, com raiva do outro, você fica bem? Você não fica. Então Deus, como um pai, ele olha e ele quer que os filhos se reconciliem. Por isso que a palavra de Deus fala que nós recebemos o ministério da reconciliação. Primeiro, para sermos reconciliados com o Pai. E segundo, para nos reconciliarmos com o nosso próximo. E essa reconciliação passa pelo perdão, que eu preciso dar e que eu preciso receber. Mas o fulano não quis me perdoar. Você buscou o perdão? Com sinceridade? Busquei. Bom, então agora ore para que Deus possa tratar do coração dele. Mas você precisa perdoá-lo. Você precisa perdoar alguém que não quis te perdoar. Você precisa perdoar alguém que lhe atacou. Você precisa perdoar alguém que você não fez nada e gratuitamente lhe atacou, lhe ofendeu, fez uma fofoca, tem o respeito. Voltando a esse caso, na primeira vez ele me rechaçou e eu não consegui a restauração. E na segunda vez, o meu sonho se tornou uma realidade, porque eu sonhei abraçando aquele irmão. E nós nos abraçamos, eu pedi perdão para ele, e ele também me pediu perdão. E graças a Deus conseguimos resolver aquela situação. Ou seja, eu não estou falando de algo que é utópico, não. Eu estou falando de algo que eu já vivi e vivo e sei que vou ter que viver. Ao longo da minha vida, o perdão vai fazer parte da minha e da sua vida até o último instante nosso aqui nessa terra. Nós vamos precisar liberar o perdão e vamos precisar receber. Voltando ao caso de José, ninguém pode ter um Efraim se primeiro não tiver um Manassés. Se você primeiro não for curado, tratado, se você primeiro não perdoar, Deus não pode lhe introduzir na terra da promessa. Deus não pode introduzir você numa terra próspera. Por quê? Porque a falta de perdão, ela seca o fluxo do amor. E sem amor ninguém prospera. Ninguém vai prosperar sem amor. Você e eu precisamos entender isso. Outras frases para você gravar no seu coração. O perdão, ele é o passaporte para o futuro. Quem não perdoa fica preso às mágoas do passado e não irá prosperar. Não adianta. Bom, segundo, perdoar não é esquecer o que aconteceu, mas é se desprender do lixo emocional para viver um futuro glorioso. Perdoar não é esquecer, mas é não sentir mais a dor da lembrança. Perdoar é lançar fora o lixo emocional que alguém que lhe feriu despejou em você. E através de uma ofensa, através de uma traição, através de uma palavra. E a cura emocional, ela passa indubitavelmente pelo perdão. Bom, a falta do perdão, eu já disse aqui, ela seca o fluxo do amor. E sem amor ninguém vai prosperar. Perdoe não porque o outro merece. Não é porque o outro merece. Mas porque você merece. Não é pelo outro, é por você. Pense em você. Cadê o amor próprio? Você não se ama? Se você não perdoa, você está se prejudicando. Você está se matando. Você está tomando veneno querendo que o outro morra. É isso. Guardar mágoa no coração, ressentimento, é o mesmo que tomar veneno querendo que o outro morra. Não faça isso. Vamos seguir o exemplo de José, que depois que teve a oportunidade de demonstrar, exercitar o perdão, ele foi lá diante dos irmãos e ele conseguiu abraçar os irmãos, eles choraram. Depois que o pai de José, o Jacó, morreu, os irmãos até pensaram, agora José vai se vingar. E José mostrou, olha, eu tenho uma natureza diferente, a minha essência é diferente. Eles enxergaram em José a maldade que havia neles, mas na verdade José, ele não tinha a maldade dos irmãos. Ele não permitiu que a maldade dos irmãos contaminasse o seu interior. Não permita que a maldade que fizeram contra você contamine o seu interior. Vamos perdoar. E se você não consegue, peça a Deus, Senhor, me dê forças. O Senhor ajudou José. Me ajuda também. Hoje eu não consigo perdoar, mas eu quero perdoar. E eu vou me esforçar para isso, porque o perdão também é uma decisão. O perdão é uma decisão que todos nós precisamos tomar. Não adianta. Vai chegar o momento que você tem que decidir. Vai perdoar ou vai levar essa mágoa para a cova? E aí? E assim prejudicar a sua eternidade. Isso tem reflexos na nossa eternidade, que pode ser ao lado de Deus, se perdoarmos e recebermos o perdão de Deus, ou pode ser distante dele, pela falta do perdão. Infelizmente, eu tenho que falar isso para você. Infelizmente, isso é uma verdade. Alguém pode dizer, mas isso não é justo, mas é bíblico. A pessoa, ela matou, o erro dela resultou na morte de um familiar meu. Um erro médico, uma imprudência, uma imperícia de alguém. Eu sei, é difícil. Por isso que eu estou falando, se você não consegue, peça a ajuda de Deus. Peça a ajuda do Senhor. Me permita contar um caso. Uma vez, um irmão, ele, no dia do julgamento,
daquele que assassinou o irmão dele, ele vai virar para o cara e vai falar assim: olha, a justiça lhe condenou, mas eu não lhe condeno. A justiça, você vai ter que pagar agora pelos seus atos, você vai ter que responder pelo crime que você cometeu. Mas saiba de uma coisa, eu perdoo você por aquilo que você fez com o meu irmão. Que coisa linda. Que coisa linda. Aquele irmão, ele tinha todos os motivos para não perdoar o algoz do irmão dele, ou o assassino do irmão dele. Mas ele decidiu perdoar como um cristão, como um servo de Deus, como uma serva de Deus. Perdoe, eu estou falando para você em nome de Jesus, porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. Perdoe, perdoe. A melhor vingança, se é que eu posso usar essa palavra, mas é uma palavra que está sempre associada a algo ruim, mas é uma frase que você deve guardar no seu coração e refletir. A melhor vingança é você não ser como aquele que te machucou. É você não fazer com aquele que te machucou aquilo que ele fez com você. É isso mesmo. A melhor vingança é você pagar o mal com o bem. Em nome de Jesus. Guarde essa segunda lição no seu coração, reflita, medite, compartilhe com outras pessoas e todos nós vamos juntos avançando nessa construção para nos tornarmos pessoas indulgentes, pessoas como Deus, que estão propensas a perdoar, que têm essa capacidade de perdoar. Como José viveu uma história de muitas batalhas, de muitas injustiças, ele foi muito magoado, ferido, atacado, mas, como diz a palavra, melhor é o fim do que o início. O início de José foi ruim, quando ele recebeu o ataque dos irmãos, quando ele foi injustiçado, quando ele foi incriminado. Ele então passou por muitas situações que poderiam gerar nele uma mágoa, um rancor, um ressentimento. José poderia ter se tornado uma pessoa amargurada, mas não. Ele canalizou isso para o bem. E ele se tornou um homem bom, um homem benigno. Ele se tornou uma pessoa que Deus espera que nos tornemos. Essa que é a verdade. Que Deus abençoe você, fique na paz. E a minha oração é que você seja perdoado e que você perdoe as ofensas dos seus ofensores.